Chegamos aí ao nosso tópico de número 3, que tem por título Uma Mensagem ao Coração. O subtópico 1 tem aí também por título Uma Mensagem de Soberania. O termo soberania significa uma situação em que uma pessoa, com base em sua dignidade e autoridade, exerce o poder supremo sobre qualquer área em sua província que esteja sob a sua jurisdição. Um soberano, pois, exerce plena autonomia e desconhece imunidades rivais. Quando é aplicado a Deus, esse termo, soberania, ele aponta, ele indica para um total domínio do Senhor sobre toda a sua vasta criação. Como soberano que é, Deus exerce de modo absoluto a sua vontade, sem ter de prestar contas a qualquer vontade finita. Deus, por conta de sua soberania, não pede conselhos a ninguém. Conforme se dá com outras ideias teológicas, como Trindade, por exemplo, o termo soberania não aparece nas páginas da Bíblia. Contudo, esse conceito de soberania é repetido por inúmeras vezes. Para tanto, as Escrituras recorrem para a simbologia de governante e súditos para se referir à soberania de Deus. Vamos ver aí um exemplo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para clarear essa questão. Diz Daniel 4,25, até que se conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Exemplo de soberania de Deus, ainda que o termo não apareça. Assim, Novo Testamento, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1,25, como exemplo da soberania de Deus, sem utilizar o termo soberania. Visando o bem final da humanidade, Deus exerce a autoridade absoluta, adaptando todas as coisas e todos os acontecimentos à semelhança, ou igualmente o oleiro faz com o barro em suas mãos. Além de mandar na sua criação, sem que alguém possa intervir das decisões divinas, a Bíblia nos ensina que essa soberania é exercida tendo em vista galardoar a impiedade e castigar a rebeldia. E o que se vê em trechos como o que vemos em trechos aí como Romanos 11:22, que diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela, olha a condicionalidade aí, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Fechou o pensamento aí de Paulo. Isso nos permite chegar à conclusão de que Deus não age arbitrariamente movido pelo capricho, quando determina todas as coisas segundo os ditames de sua soberana vontade. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita, conforme vemos em Romanos 9:29. Deus resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Esdras, do capítulo 9 ao capítulo de número 13. Foi ele, nosso Deus, que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do nosso Messias prometido. Atos 13, do 17 ao 23. Assim sendo, nosso coração, irmãos, deve se aquietar porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Mateus 10, 29 e 30. Deus é o Senhor da história. As próprias forças da natureza lhe estão sujeitas de maneira absoluta. Nada foge do seu controle. Em sua vida terrena, Jesus ele mostrou a sua divindade no ponto, precisamente, quando ele exerceu total controle sobre as forças da natureza. Acalmando a tempestade e tranquilizando o vendaval, os discípulos de Jesus perguntavam uns aos outros. Que pergunta, né? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós sabemos quem é ele, né? Mateus 8:27. Deus, pois, ele refreia os excessos do nosso livre-arbítrio, dirigindo os atos humanos de tal modo que cheguem a resultar naquilo que sua sabedoria tem por alvo. A liberdade de ação do homem só vai até onde Deus permite. Dando alguns exemplos para esclarecer muito mais ainda esse limite que Deus impõe ao nosso livre-arbítrio, nós temos a liberdade até um certo ponto. Por exemplo, nós não temos o livre-arbítrio de não escolher nascer. E também nós não temos o livre-arbítrio de não escolher morrer. Isso é vontade soberana de Deus. Nós sabemos que o
um homem chamado Hitler. Ele exterminou mais de 6 milhões de judeus. E o intento dele era exterminar por completo a raça judia, né? Os filhos de Israel. Mas Deus, ainda que permitisse que tudo isso acontecesse, até um determinado ponto houve essa permissão para Hitler. Deus, porém, na sua soberana vontade, tolheu o livre-arbítrio de Hitler de exterminar todo o povo judeu, né? Esses são alguns exemplos. Então, o nosso arbítrio é limitado. Ele só vai até onde Deus permite. Há situações em que o nosso livre-arbítrio ele é tolhido por Deus. Porque se ele permitir que o nosso livre-arbítrio avance, ele estaria perdendo o controle de todas as coisas. Então, dentro da soberania de Deus, ao mesmo tempo que ele nos dá o livre-arbítrio, ele também limita o nosso livre-arbítrio, porque ele controla toda a história. No ponto de número 2, nós temos aí o título Uma Mensagem de Sabedoria. Como nós já estudamos em lições anteriores desse trimestre, nós trabalhamos ali o tema da sabedoria e definimos a sabedoria como a habilidade de aplicar o conhecimento para fazer escolhas certas nos momentos certos ou no momento oportuno. A definição de sabedoria refere-se à prática da prudência que ultrapassa o mero conhecimento intelectual ou acadêmico. Isto é, sabedoria humana, mas é a sabedoria divina, né? A sabedoria de Deus. O ser sábio, a sabedoria de Deus é um dos seus atributos. A sabedoria de Deus, ela é perfeita, a sabedoria de Deus é poderosa, ela não é limitada a um ponto específico, ela é universal. A sabedoria de Deus é infinita, não há nada que o nosso Deus não saiba por completo. Qualquer homem, ele vai ter um conhecimento num determinado ponto, mas em outro ele já não tem. Deus é completo. A sabedoria de Deus, ela é insondável, ela é maravilhosa. E tão grande é a sabedoria de Deus que ela ultrapassa a compreensão humana. Não há sábio nesta terra que possa se comparar, nem chegar aos pés da sabedoria divina, porque ela é incomparável. E os evangelhos são fruto dessa sabedoria divina. Eles contêm os tesouros da sabedoria de Deus. E, por conta disso, aqueles que conhecem a Deus, que são santos, né? Eles são sábios porque a sabedoria deles se deriva da sabedoria de Deus. Toda a sabedoria humana, toda ela, deriva da sabedoria divina, conforme vemos em Daniel 2:2. A Bíblia Sagrada, ela ensina que temer a Deus, ou temer ao Senhor, e observar os seus preceitos, nos fazem viver como pessoas sábias, Efésios 5:15. E os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra, vivem na ignorância, Salmo 14:1. Nos chamados livros sapienciais ou poéticos, Deus inspirou seus autores para nos agraciar com uma mensagem de sabedoria a ser executada ou vivenciada no nosso viver diário. A fonte dessa sabedoria, todos nós sabemos, é o próprio Deus. Portanto, a sabedoria é dada por Ele. Significa que quando alguém recebe sabedoria, foi porque Deus lhe deu. Ele é o dono da sabedoria, Provérbios 2, versos 5 e 6. Os sábios não confiam em si mesmos, antes confiam no Senhor e na sua soberania que controla todo o universo. Dessa forma, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre esses conselhos práticos, nós podemos citar alguns. Andar retamente de modo ético e irrepreensível, fugir da luxúria e se conservar puro, não ser preguiçoso, manter boa reputação. Ser sábio também significa viver em contentamento e não em murmuração. Em virtude da brevidade da vida, o homem deve se alegrar com o fruto de seu trabalho como parte da dádiva divina. Eclesiastes 9, do 7 ao 10. Igualmente, somos aconselhados a remir o tempo e lembrar-se de Deus antes de ser chamado para se encontrar com Ele. Olha a ideia linda. Nós devemos, como homens sábios, lembrar-se de Deus antes de sermos chamados para encontrar-se com Ele. Pois todos hão um dia de encontrar-se com esse Deus soberano. O ponto de número 3 nos fala sobre uma mensagem de adoração. As Escrituras ensinam que somente o Deus único e verdadeiro deve ser adorado, conforme nós vemos ali no início dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 5. A adoração faz parte do culto prestado a Deus, tanto individual como coletivo. Em geral,
Os elementos da adoração, eles compreendem a oração, o louvor, os cânticos, o meditar na palavra de Deus, entre outros, onde nós encontramos esses elementos de adoração. No Velho Testamento, nós vamos encontrar alguns modelos de adoração. Moisés, por exemplo, recebeu um modelo de adoração ofertando as ofertas e os sacrifícios. Ao longo do Velho Testamento, nós vamos ver que houve um desenvolvimento de uma adoração pública, com vários elementos, com sacrifícios especiais, segundo as Crônicas 7:5 e os versos seguintes, cerimoniais específicos, 1 Reis 8:14, ministrações de louvor, oração pública e discursos públicos. Todo esse desenvolvimento da adoração nós encontramos no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, esses sacrifícios e ofertas foram abolidos, conforme nós encontramos no livro de Hebreus. Uma vez que Cristo ele tirou os pecados do mundo como um Cordeiro perfeito de Deus. No modelo cristão, a adoração pública ela envolve salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. 1 Coríntios 14:26. Porém, tanto no Velho como no Novo, sempre foi exigido que os adoradores adorassem a Deus em espírito e em verdade. João 4:23. A verdadeira adoração, irmãos, é aquela que procede do interior, a adoração de um coração puro. Romanos 2:29 e Efésios 3:16. Nesse aspecto, os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Assim eles refletem o ideal divino da espiritualidade e da verdadeira adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, nós podemos destacar alguns. Por exemplo, o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. São expressões de louvor e adoração a Deus. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra de Deus no coração, conforme diz o salmista lá em Salmo 119:11, é muito mais, irmãos, do que apenas estar apto a recitá-la de memória. Não é uma decoreba, porque esta palavra ela é viva, e a adoração ela é viva de acordo e procede de acordo com as diretrizes que Deus tem dado. Deixar de ouvir esta instrução leva alguém a desviar-se das palavras do conhecimento, conforme Provérbios 19:27. Daí, o salmista apelar para Deus a fim de mantê-lo fiel na sua presença. O homem que tem o tesouro escondido em seu coração, que é a palavra de Deus, a sabedoria, tem menor inclinação a ceder à tentação. A palavra de Cristo deve habitar em nós ricamente e em todos os momentos, para que nós possamos estar sempre firmes e alimentados e prontos a vencer a tentação pela palavra de Deus. Chegamos aí à sinopse do tópico de número 3, que diz: os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. E aí nós já passamos para a nossa conclusão, que diz: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo. Provérbios 17:22. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.